quero ser um palestrante, e agora? O que fazer? Se você é um professor, se você é um pastor de igreja, se você é um especialista, seja lá em qual área for, e se interessou pelo altamente lucrativo, super lucrativo mercado de palestras, esse vídeo aqui é para você. Hoje eu vou te falar tudo o que você precisa fazer caso você queira ser um palestrante, caso você queira entender como ser um palestrante. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E nesse vídeo aqui eu quero te ajudar a entender o que você deve ter em mente se você quer ser um palestrante. É óbvio que vai ficar faltando muitas coisas aqui. Não é só simplesmente fazer o que eu estou falando aqui e você já vai se tornar um Cortella, um Bernardinho da vida. Não, tem muitas outras coisas que você precisa observar. Mas eu separei aqui uma listinha de 6 itens que eu acredito serem os 6 itens mais importantes que você precisa ter em mente caso você queira ser um palestrante, tá bom? Ó, visão do contratante de palestras. Quem tá te falando isso daqui não é um palestrante. Se fosse um palestrante, o cara teria propriedade para falar, já que ele trilhou o mercado de palestras. Mas eu acredito que a minha visão é talvez tão interessante quanto, porque eu estou contratando palestrantes. Então eu sei exatamente quais são os palestrantes que mais despertam atenção no mercado de palestras e quais são os palestrantes que, apesar de fazer palestras ali para conhecidos, para empresas conhecidas, para empresas que recebem indicações dele, ele não consegue entender como se conectar com empresas de outros estados do Brasil, por exemplo, com gerente de RH que ainda não conhece ele. Então eu, com a minha visão de contratante de palestras, consigo clarear para você, palestrante, algumas coisas que talvez outro palestrante não consiga, porque ele está vendado dessas possibilidades que estão claras para mim. Então vamos começar? Quero ser um palestrante, o que fazer? A minha primeira dica para você que está com essa dúvida aí na cabeça é: entenda quais são as suas especialidades. Entenda exatamente quais são as suas especialidades. Essa é a minha primeira dica. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, talvez, já aconteceu de um cara chegar para mim e falar: Lucas, sou um dentista, eu ali na mesa de consultório converso com as pessoas, eu vou ali trocando ideia com elas, eu vi que eu consigo dar uma motivada às vezes na pessoa, eu vi que às vezes a pessoa vem e além de ser atendida por mim, ela gosta de falar comigo, então eu quero começar a dar palestras motivacionais. Então olha só, um dentista que quer realizar palestras motivacionais. Existem diversos casos, eu não sei qual é o seu caso. Então você precisa entender qual que é a sua especialidade. Para e anota, qual que é a sua especialidade? Quando eu falo especialidade, não é simplesmente o tema que você quer palestrar, como no caso desse dentista que eu acabei de falar. Não significa que ele querer palestrar sobre motivação é a especialidade dele. Não, na verdade a especialidade dele está dentro do consultório, é ele ser dentista. Então, o pulo do gato está em você entender como que a sua especialidade pode te trazer temas, pode te trazer palestras que interessem as empresas. Então, não sei, no caso do dentista, o que ele poderia listar como especialidade ali que poderia englobar dentro do corporativo. E é exatamente por isso que eu acho que essa primeira dica é a primeira coisa que você deve pensar. Vou trazer um outro exemplo. Um pastor de igreja. Um pastor de igreja, ele está ali em cima do palco, ele sabe trazer a ideia do motivacional. Até porque ele precisa motivar os fiéis dele ali, né? Esse cara é especialista em entender como colocar ideias, como traduzir, às vezes, o sentido de um texto para a cabeça de alguém que está ali sentado assistindo e já leu até aquele texto da Bíblia, mas não tinha entendido com aquela visão que o pastor está transmitindo ali para ele. Tem caras aí que são especialistas em fazer isso. O Thiago Brunet, o pastor Cláudio Duarte, eu acho o nome dele. Os caras são especialistas em traduzir coisas que já estão escritas. Como ele conseguiria encaixar isso dentro do mundo corporativo, por exemplo? Trabalho em equipe, liderança. Como que um líder consegue traduzir as metas da empresa de uma forma que as pessoas ali, os componentes daquela equipe, se engajem, gostem de ouvir, entenda exatamente o que ele está falando ali, a importância para ele. Não é importância para a empresa, é muito importante isso. Muitas empresas me procuram para eu indicar palestrantes de engajamento ali para aquele cara. Então é interessante você sentar e começar a listar qual que é a minha especialidade, no que eu sou especialista. Beleza, eu sou professor de história. No que eu sou especialista? História. Como que eu posso trazer
esse contexto da minha especialidade para dentro do mundo corporativo. Um outro exemplo de um professor de história, que é um grande palestrante, você com certeza conhece, é o Leandro Carnal. O Leandro Carnal não é filósofo, o Leandro Carnal é historiador. Apesar da especialidade historiador, ele é um dos palestrantes mais contratados do Brasil. Por quê? Porque ele conseguiu conectar as habilidades dele e a especialidade dele com o que o corporativo busca, com as reflexões que o corporativo busca, com os temas de palestras que o corporativo busca. E eu já tenho alguns outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre temas de palestras mais procurados pelas empresas. Depois você dá uma procurada. Então a primeira dica é essa: quais são os seus temas de especialidade e como que esses temas poderiam se encaixar dentro do corporativo? Por que você acha que o corporativo se interessaria nisso que você é especialista? Segunda dica: tenha pelo menos 2 palestras prontas. E por que 2 palestras prontas? Uma, para falar a verdade para você, já seria o suficiente para você dar start na sua carreira como palestrante. Mas, como você vai me ver falar daqui a pouco, no mercado de palestras o livro é julgado pela capa. Muito do que você precisa fazer para conseguir começar a vender sua palestra para empresas é parecer mais do que ser. Por incrível que pareça, parecer mais do que ser. Você não precisa nem ser um palestrante para ser um palestrante. Por exemplo, Bernardinho, o cara não é palestrante. Bernardinho é técnico de vôlei, ele não é palestrante. O Carnal, ele não é palestrante, ele é professor. Maestro João Carlos Martins não é palestrante, ele é maestro, pianista. Fernando Fernandes não é palestrante, o cara é esportista. Então você não precisa nem ser um palestrante para ser um palestrante. Muito do mercado de palestras é sobre aparências. E aí que está essa segunda dica. Quando eu falo para você ter pelo menos 2 palestras, é para que você não aparente ser um palestrante iniciante. Uma pessoa, um palestrante de um produto só. Quando você tem pelo menos 2 palestras, passa a impressão de que você tem mais produtos porque você atende muitas pessoas. Então, mesmo que você não atenda ou não tenha atendido, não tenha realizado palestra ainda, é interessante que você já comece a aparecer para aumentar suas chances de gerar resultado. Experiência própria, estou te falando isso por experiência própria. Então, segunda dica, tenha pelo menos 2 palestras prontas. Terceira dica, decida para quem vender a sua palestra. Essa dica é principalmente para você que nunca deu uma palestra. Então essa dica é diretamente para você. Decida para quem você quer vender. No mercado de palestras existem 6 tipos de contratantes de palestras. Na verdade são 7 tipos de contratantes de palestras. E eu também tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo exatamente, detalhadamente sobre cada um deles. Qualquer coisa, dá uma procurada aí para você saber mais. Já aproveita, se você for dar uma procurada, ou mesmo se não vai dar uma procurada, não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo que eu estou fazendo aqui para você, tá? Então nós temos 7 tipos de contratantes no mercado de palestras: escolas, universidades, prefeituras, Sistema S, e Sistema S aqui está Sebrae incluso, Siscop, Sesc, são todas as empresas do Sistema S. Depois dá uma procurada na internet ou dá uma olhada no vídeo em que eu falei sobre cada um deles. Então, Sistema S, empresários que fazem eventos com venda de ingressos, agências, tanto agências de eventos quanto agências de palestrantes, então esses caras contratam também, e por fim, as empresas privadas. Esses são 7 tipos de contratantes do mercado de palestras. Quando você tenta vender para todo mundo, a sua comunicação como palestrante vira uma bagunça. Porque cada um desses 7 tipos de contratantes tem um perfil de busca e também tipos de palestras preferidas. Então imagina, você é um palestrante, você quer ser um palestrante corporativo, que eu já vou chutar aqui, o 7º tipo de contratante, as empresas, é o melhor tipo de contratante do mercado de palestras. Inclusive eu aqui na minha agência de palestrantes, eu foco a minha comunicação em atrair empresas. Eu prefiro muito mais vender para empresa do que vender para uma escola, uma universidade, um Sebrae, que é o maior contratante de palestras do mercado, do Brasil. Mas apesar disso, eu prefiro fechar com empresas privadas. Dá menos trabalho, eu desperdiço menos energia e acabo fechando cada palestra que eu fecho com uma empresa, geralmente é por um valor maior do que geralmente eu ganho com um Sebrae da vida, por exemplo.
Então, o sétimo tipo de contratante, as empresas privadas, é o melhor tipo de contratante de palestras. E você, palestrante, ou você que quer ser um palestrante, você precisa decidir para quem você vai vender as suas palestras, para quem você vai oferecer a sua palestra. Eu não quero dizer que você não pode fazer palestras para qualquer um desses outros tipos de palestrantes. Não tem nada a ver com isso. Você deve, principalmente se você estiver no começo, realizar palestras para a escola, por exemplo. Vai lá, faz uma palestra para eles, uma palestra gratuita, beleza, vai lá, treina a sua palestra, treina a sua apresentação. Eles com certeza vão pagar muito menos que uma empresa privada, se for uma palestra paga, né? Mas vai lá, faça. Só que uma coisa eu te digo, a sua comunicação, o seu marketing, toda a sua comunicação precisa estar direcionada apenas para um tipo de contratante. E eu sugiro que esse tipo de contratante seja as empresas privadas. Lucas, por que não pode estar direcionada para todos os tipos de contratantes? Se eu não direcionar, será que eu não vou perder a oportunidade? Eu acredito que se você direcionar a sua comunicação para todo mundo, você vai acabar tentando falar com todo mundo e vai, no final das contas, não vai falar com ninguém. Porque você vai oferecer palestras com preços de escola, e aí, como você está oferecendo para todo mundo, a empresa privada vai olhar o preço da sua palestra, por exemplo, e vai achar que você é um palestrante super iniciante, simplesmente por ter visto o preço da sua palestra. Geralmente, as palestras para a escola são muito mais baratas do que as palestras para empresas privadas. Só para você ter ideia, uma empresa privada, aqui, para mim, elas contratam palestrantes que custam em média 20 mil reais. Já as escolas, é muito caro R$1.000 em uma palestra para elas. Então, se você vende a sua palestra por R$800 para uma empresa, aquela empresa já vai te descartar sem nem te conhecer. Porque se você cobra R$800, quer dizer que você é um produto barato, entre aspas. Quer dizer que você é um palestrante iniciante. E talvez a sua palestra seja melhor do que a de muito palestrante famoso. Mas simplesmente por conta do preço, já tiraram conclusão sobre você. Tá vendo como é importante parecer? Isso é muito importante. Então decida para quem você quer vender e foque toda a sua comunicação, seu marketing nesse tipo específico de cliente. Minha sugestão, venda para as empresas privadas, tá? Quarta dica que eu tenho para passar para você: qual é o preço mínimo que você deve cobrar por palestra? Tem vários elementos que vão elevar o preço da sua palestra. E não dá para eu falar nesse vídeo aqui detalhadamente tudo sobre preço de palestras. Então eu vou te dar um atalho. Para você que ainda está iniciando talvez na sua carreira como palestrante, para você que não sabe, já até realiza palestras, já fechou palestras pagas, mas sempre tem insegurança em saber quanto cobrar pela sua palestra, eu vou te dar uma dica. Nunca cobre menos de R$3.000 para empresas privadas. Eu acabei de falar na dica anterior os motivos. As empresas, simplesmente ao olhar o preço da sua palestra, vão te julgar. Não adianta. No mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. Eu já cansei de passar a indicação de palestrantes para empresas, que aquela empresa simplesmente, que o meu cliente, né, aquele gerente de RH que recebeu as minhas indicações, simplesmente olhou para aquelas indicações e falou: não fui com a cara desses caras. Mas você leu? Eu perguntei, mas você leu? Você gostou do perfil? Não fui com a cara deles. Não gostou da foto que tinha no perfil ali da proposta do palestrante. Então olha só como a capa do livro pode te vender ou te desvender. E um dos elementos que fazem com que você tenha uma percepção negativa na cabeça de um gerente de RH, de um público corporativo, é o preço da sua palestra. Se você cobra menos de 3 mil, se você cobra 3 mil, você já vai ser julgado como um palestrante de uma qualidade muito inferior que um palestrante que cobra 7 mil reais. Só que se você cobrar menos de 3 mil, é muito provável que você seja descartado. Você não vai ser nem cogitado. Só que preço de palestra é um negócio complicado, porque você pode, é papel, você pode colocar qualquer coisa lá. Você pode meter 7 mil reais lá no preço da sua palestra, entendeu? Só que existem outros elementos que vão qualificar o preço da sua palestra. Pode pôr 7 mil reais, mas se você não parecer um palestrante de 7 mil reais, ninguém vai te pagar 7 mil reais. Talvez você aí já cobra 5, 7 mil reais o preço da sua palestra, mas você dificilmente fecha uma palestra pelo valor cheio. Por quê? Porque você não parece valer aquilo. A sua palestra vale aquilo, mas você não parece valer aquilo. Então a percepção de valor é a régua
que limita o preço da sua palestra. Se você não consegue aumentar o quanto você parece valer, você não vai conseguir aumentar o valor da sua palestra. Mas como esse é um assunto para outro vídeo, o valor mínimo que eu sugiro que você cobre para empresas é R$3.000. Então essa é a quarta dica. Tenha noção do valor mínimo da sua palestra para você não perder oportunidades. Quinta dica, crie um Media Kit altamente atrativo. E só para resumir, o que é um Media Kit? O Media Kit é um material de apresentação, não da sua palestra, seu. Porque eu deveria te conhecer. Imagina, se você entrar em contato comigo hoje, estou fazendo esse vídeo para você, mas eu não te conheço. Se você manda um e-mail para mim hoje, me pedindo para te cadastrar na minha agência de palestrantes, o porquê eu deveria ler o seu e-mail? Para começo de conversa, eu nem te conheço, eu nem pedi o seu Media Kit. É muito mais atrativo para você a ideia de estar no meu site do que atrativo para mim a ideia de ter que te cadastrar no meu site. Até porque eu tenho mais de 5.000 palestrantes, então opções de palestrantes não é um problema para mim, entendeu? Então, quando você vai criar o seu material, o seu Media Kit, você tem que imaginar como eu construo um material que vai despertar atenção e interesse da pessoa que eu estou enviando ele. Eu tenho outros vídeos aqui no canal em que eu falo também sobre a construção desse Media Kit atraente. Se você quiser saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, dá uma procurada aí no canal, tá? Mas a ideia é essa, crie um Media Kit altamente atrativo. E só dando um spoiler dos vídeos que você vai ver aí sobre Media Kit no meu canal, existem dois tipos de Media Kit. Um Media Kit de prospecção e um Media Kit de vendas. Se você tem um Media Kit de prospecção, você tem que usar esse cara, o nome já diz, né? Para prospectar clientes, para entrar em contato com pessoas que ainda não te conhecem. Por quê? O objetivo dele é, despertar a atenção daquele prospecto por você. O objetivo do seu Media Kit de vendas é despertar a atenção não mais daquele prospecto, porque ele já te conhece, né? Você já prospectou ele, você já entrou em contato com ele, então ele já te conhece. Então despertar o interesse desse cara no Media Kit de vendas pela sua palestra. Aqui sim, nessa segunda etapa você vai apresentar com detalhes a sua palestra. Então no seu Media Kit de prospecção você prospecta, no seu Media Kit de vendas você vende, beleza? Mas essa é a minha quinta dica, crie um Media Kit altamente atrativo. E para finalizar, passar essa sexta dica para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Eu quero fazer uma troca com você, palestrante. Eu estou criando conteúdo aqui, ó, poderia estar vendendo palestra, poderia estar fazendo dinheiro, mas não, parei, coloquei meu celular aí no tripé, estou fazendo esse vídeo para te ajudar com dicas. Então eu não vou falar, curte aí se você gostou do vídeo, não. Se você gostou do vídeo, se essas dicas estão sendo valiosas para você, vamos fazer uma troca. Me dá uma curtida que eu te dou conteúdo. Me ajuda a ter sucesso aqui com o canal, vamos falar a verdade. Ninguém faz vídeo no YouTube para ficar fazendo conteúdo simplesmente por fazer. Não, é para fazer o canal bombar. Então me ajuda aí a fazer esse canal bombar também. Dá uma curtida nesse vídeo aí para me ajudar como troca desse conteúdo que eu estou te passando. Beleza? Eu te ajudo, você me ajuda. Assim fica todo mundo feliz. Vamos lá. Sexta e última dica para você entender, para você que quer ser um palestrante e quer entender o que fazer. Não pareça como os outros palestrantes. Lá na primeira dica você listou quais são as suas especialidades. Não importa o que você pensa, porque tem muito palestrante que pensa assim, não tem muitos palestrantes no mercado que falam sobre XYZ. Não, tem muitos palestrantes no mercado que falam sobre o que você listou. Provavelmente eu não sei o que você listou como especialidade, mas tem vários palestrantes que falam sobre isso. Eu tenho mais de 50 especialidades aqui cadastradas na minha agência de palestrantes que falam sobre algumas delas. Então, por mais que você pense que não tem muitos palestrantes que falam sobre isso, tem. Então não se engane, tem concorrentes que falam sobre as mesmas coisas que você fala. E a minha sexta dica é, não pareça esses caras. Na melhor das hipóteses, não pareça nenhum palestrante do mercado de palestras. Como você faz isso? Todo o seu material precisa transmitir a sua alma, a sua essência. Se eu te conhecer hoje, você vai ficar carimbado aqui na minha cabeça como aquele cara que tem aquela história que me marcou porque sempre repete aquela frase, que eu gostei muito daquela parte da vida dele que ele me contou na conversa. Por que eu me lembro de você? Porque ficou carimbado na minha cabeça a sua essência, a sua alma, você. Como que você conseguiria transmitir essa alma, essa essência nas suas fotos, nos seus textos,
nos seus e-mails, no seu Media Kit. Quando você tira uma foto, por exemplo, assim, e começa a vender suas palestras, você está parecendo um palestrante. Você vai virar carne de vaca. Você vai virar um palestrante, o que eu chamo de palestrante commodity. Um palestrante que eu consigo facilmente, se eu procurar no Google algum outro parecido com você, que fala as mesmas coisas que você. Eu sei que talvez a sua palestra seja em outro nível. Só que primeiro eu preciso comprar a sua aparência. Primeiro você precisa me convencer pela sua percepção de valor. Então é muito importante que você não pareça com outros palestrantes. Deu para entender? Anotou aí as dicas? Se você não anotou, eu vou repetir, tá? Primeira dica: quais são suas especialidades e como essas especialidades podem se conectar com as empresas privadas. Segunda dica: tenha pelo menos 2 palestras prontas. Você precisa parecer um palestrante bom. Você não pode parecer um palestrante iniciante. Terceira dica: decida para quem você quer vender. Quem que é o seu cliente? Foque a sua comunicação e o seu marketing nesse tipo de cliente. Quarta dica: preço mínimo da sua palestra. Nunca cobre menos de R$3.000 para empresas privadas. Inclusive, se você já cobrou menos de 3 mil para empresas privadas, arrumar sua comunicação assistindo aqui os meus vídeos e tentar vender sua palestra por um preço mais caro para essa empresa que já te contratou por um preço mais baixo, vai ser muito difícil. Eles já te pagaram um preço muito baixo, dificilmente eles vão te pagar um outro valor. Então, quanto mais palestras você fecha pelo preço errado para empresas, menos possíveis clientes pelo preço que a sua palestra vale, você vai ter. Então, não cobre menos de R$3.000 pelas suas palestras. Saiba qual é o preço mínimo pela sua palestra. Quinta dica: crie um Media Kit altamente atrativo. E sexta dica: não pareça com os outros palestrantes. Não seja um palestrante commodity. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar sua curtida, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Tamo junto, até o próximo vídeo.